Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos sobre Java na web e hoje nós vamos apresentar uma pequena aplicação Java Web, um simples olá mundo. Bem, eu sou William Antônio Siqueira, sou formado na FATEC de São José dos Campos, formado em tecnologia com ênfase em banco de dados. Essa imagem no meio é minha façanha e sou um dos líderes e fundadores do Jug Valley, juntamente com outras pessoas que mandam muito bem. Embaixo vocês podem ver o blog onde esse vídeo vai estar disponível e também mais informações sobre o vídeo vai estar lá. E você aproveita, já entra no blog e subscreve no mesmo para acompanhar os posts que eu vou fazer futuramente. Pode ser que leve alguns meses, mas tento sempre manter o blog atualizado. Para acompanhar minhas atualizações profissionais, me siga no Twitter, twitter.com/William Antônio, tudo junto, como ali embaixo. Ok. O objetivo desse vídeo é mostrar uma aplicação bem simples em Java, mas também bem escassa de ferramentas, ou seja, a gente vai usar só o Maven e o Audifly e não iremos utilizar nenhuma IDE para isso. Né? A ideia é só começar a familiarizar vocês com o Maven, que é hoje uma ferramenta chave em aplicações Java. Para você seguir esse vídeo, esse tutorial, a gente precisa de algumas ferramentas, né? E a primeira é o Java. No caso aqui o Java 7, o Audifly não inicializa com o Java 6. Né? Acredito que com o Java 8 deve funcionar também, mas o Java 7 é a versão mais estável atualmente. Enfim, também você vai precisar do Audifly 8 e o Maven. Links para realizar o download do Audifly, do Maven e do Java vão estar no blog relacionado a esse vídeo. Se esse vídeo estiver no YouTube ou em qualquer outro lugar onde eu possa colocar vídeos, na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o post no futuro. Para você vai ser passado, mas para mim é futuro. Enfim, movendo. O ponto principal da nossa aplicação aqui é o Audifly, que é o novo nome do JBoss. E o que é o JBoss e o Audifly? O Audifly é um servidor de aplicação onde a gente instala nossas aplicações Java, né? Especificamente aplicações que seguem o padrão Java EE. É claro que se eu começar a falar aqui um monte de coisa sobre Java EE, você vai parar esse vídeo e vai lá no Facebook ver as atualizações dos amigos, que vai ser muito mais legal do que ouvir um rapaz nerd falando sobre um monte de especificação. Então vamos devagar, futuramente eu falo para vocês sobre tudo que é esse universo Java EE. Ok? Basicamente você deve saber programou em Java, criou uma aplicação, você vai colocar ela em algum lugar para ela ser executada. No caso de aplicações web Java ou aplicações que seguem um padrão Java EE, nós instalamos elas no Wildfly, que é o nosso servidorzinho. Ele é um servidor open source e há uma versão dele, né, que a gente chama uma versão Enterprise com suporte pago, que é o JBoss EAP, suporte oferecido pela Red Hat. E o Audifly é o melhor servidor, né, de aplicação Java do mundo e isso não tem nada a ver com o fato de eu trabalhar na Red Hat. Ok, movendo para o próximo slide, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na prática é inicializar o Audifly. Se você está seguindo o blog, provavelmente você já deve ter visto o link para realizar o download do zip. E se você realizou o download, o que a gente vai fazer agora é realizar o unzip dele para poder inicializar o Audifly e verificar se ele está inicializando normalmente. Vamos lá para a linha de comando. Aqui está o zip que eu baixei. Veja que a versão do Audifly não é uma versão finalizada, né? Nesse atual momento a gente está com um candidato a uma release final, mas o Audifly ainda está em desenvolvimento. É um servidor de aplicação muito novo. Mas ele funciona legal, principalmente para o nosso exemplo aqui, ele vai estar funcionando legal. Então a primeira coisa que a gente fazer é realizar um unzip dele. Que eu estou utilizando comando, porque eu gosto de linha de comando, gosto de pagar de hipster. Mas você pode utilizar uma ferramenta gráfica para realizar isso, né? Enfim.
Dezipa um montão de parada. Altas coisas. Ok. Você pode ver que aqui foi criado já o diretório do Wildfly. Vamos dar uma olhadinha no que tem lá dentro. Bem, aqui a gente tem um montão de coisinhas que não vem ao caso agora. Mas a principal coisa que a gente deve olhar no nosso tutorial é o diretório bin, aqui no cantinho, e o diretório standalone. O diretório bin é onde ficam scripts de inicialização e outras ferramentas do JBoss, do Wildfly. E o diretório standalone é onde a gente coloca nossos arquivos Java para realização de deploy. Vou falar sobre isso daqui a pouco. No modo standalone. Falando em modo standalone, vale lembrar que o JBoss opera em dois modos. O modo standalone, onde a gente tem um só processo Java que representa o JBoss, né, o servidor, o Wildfly. E também tem o modo domain, onde é um modo mais recomendado para a produção, onde a gente tem diversas instâncias de JBoss que podem ser gerenciadas de uma forma uniforme. Enfim, não é o nosso foco o modo domain, e eu peço desculpas se eu falar JBoss aqui, porque o Wildfly, como eu falei, ele era chamado JBoss AS, então às vezes causa um pouco de confusão na nossa mente. Ok, vamos realizar então a inicialização. Como eu falei, o Wildfly ele mantém os scripts binários lá no diretório bin. Então vou dar um CD aqui no Wildfly, no diretório bin. Né? Deixa eu verificar a minha versão do Java antes de inicializar. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o Java 1.6. Né? Se eu tentar inicializar o Wildfly com 1.6, eu vou ter um erro. Então eu já vou configurar aqui minha variável de ambiente para apontar para o Java 7. Né? Que no meu caso eu sigo esse padrão para colocar o Java, sempre coloco em OPT. Né? Então exportando aqui para o Java 7, deve ser possível inicializar o Wildfly. Minha máquina está executando um monte de coisa, vai demorar um pouco para inicializar, mas eu posso aproveitar para falar um pouco do Wildfly, falar um pouquinho de coisas aleatórias. O Wildfly ele tem uma estrutura modular, então vocês estão vendo aqui o JBoss módulo sendo inicializado. Quer dizer que, do contrário, como acontecia com os antigos JBoss, a gente não tem inicialização do sistema inteiramente. Né? Então, os servidores de aplicações Java, eles têm a fama de serem lentos, porque antigamente a gente tinha poucos serviços, então o Java inicializava tudo de uma vez, mas com o tempo a especificação Java foi crescendo, então o servidor de aplicação se encheu de coisa e com isso ele foi ficando lento. Né? Só que a nova geração de servidores Java, eles são modulares. Isso quer dizer que você não inicializa todo o servidor de uma vez. Então, no caso aqui, você pode ver que eu startei, né, inicializei 184 de 232 serviços. 78 serviços estão esperando alguém chamar eles para ser inicializado. Essa é uma característica muito legal do Wildfly, que faz com que ele, em uma máquina que preste, né, não a minha, seja inicializado em cerca de 3 segundos, 2 segundos. Né, o que é uma revolução no mundo de servidores de aplicação Java. Enfim, voltando para a apresentação, né, ela vai pedir para a gente acessar pelo browser aquela URL. Né. Por que porta 8080? Né? A gente tem localhost, que é a máquina local, e porta 8080. Porta 8080 é a padrão Java. Vem desde muito tempo atrás, vem desde o Tomcat, desde a primeira versão do Tomcat. A gente utiliza a porta 8080, que é onde fica disponível o JBoss, né, ou qualquer outro servidor de aplicação Java para acesso. Né? Falei JBoss novamente, mas deveria ter falado o Wildfly. Enfim, o Wildfly, eu falei de forma simples, que é um servidor de aplicação, mas ele tem um monte de serviço, tem um monte de coisa para serem aprendidas. Né? No post relacionado com esse vídeo,
eu vou aproveitar e vou colocar um link para você que quer se aprofundar no JBoss e no Audiofly, né, que é o link do amigo meu, Maurício, né, nosso amigo apelidado de Matador, e ele é um rapaz que realmente é expert em JBoss. E lá vocês vão encontrar tudo o que quiserem saber sobre o JBoss e o Audiofly. Enfim, movendo a apresentação que a gente tem aqui, né, já conseguimos inicializar o JBoss, né, ele está funcionando, como a gente pode ver a página inicial dele lá no navegador. Então agora eu vou falar um pouco mais do projeto em si, né? Vou falar do Maven. O Maven é uma ferramenta muito revolucionária que, embora assuste os iniciantes, ela facilitou muito o processo de automação e padronização de projetos Java, né? Com o Maven a gente tem uma estrutura de diretórios, um descritor XML único, no qual a gente consegue informar tudo que é interessante para o nosso projeto, desde bibliotecas que o nosso projeto utiliza, até plugins que auxiliam no momento de iteração do seu projeto com o servidor de aplicação. Ok. Eu não vou entrar muito a fundo no Maven, como eu vou ficar repetindo a implementação, não vou entrar muito a fundo em nada, porque eu não quero ficar enchendo vocês de um monte de coisa, quero focar na aplicação básica. Então, movendo para o próximo slide, né, a gente vai utilizar aqui o que o pessoal chama de Maven Archetype. É uma ferramenta que facilita a gente criar esqueleto de aplicações Java. Com esses esqueletinhos, a gente já pode começar a programar. Então, a gente vai ter essa ferramenta do Maven, vamos invocar ela no próximo slide. E após a invocação da mesma, a gente já pode sair colocando código Java. Lembrando que, após a utilização desse archetype, vamos ter um projeto Maven gerado. E esse projeto Maven pode ser importado dentro de uma IDE. IDE são ferramentas para desenvolvimento, né? A gente não vai falar de IDE aqui hoje, a gente fica só na linha de comando, mas pretendo fazer outros vídeos focados em IDEs, onde a coisa vai ficar muito mais simples, né? E você não precisa usar a linha de comando para gerar nada, a IDE gera tudo para você. Enfim, movendo para o próximo slide, a gente tem aqui a utilização da ferramenta Archetype. E a primeira coisa a se notar é o uso de MVN. MVN é o comando do Maven. Então, depois da instalação do Maven, você vai lá na linha de comando e vai interagir com a ferramenta através do comando MVN. Então, aqui a gente tem esse dólar que indica o uso de linha de comando, né? MVN, e o primeiro parâmetro aqui a gente está chamando a ferramenta Archetype para gerar algo, né? E os parâmetros aceitos por essa ferramenta são o grupo do nosso projeto. Quando você cria um projeto numa empresa, você organiza ele por grupos, né? E esses grupos refletem nos pacotes. Então, digamos que tem a empresa aí, Acme, você iria criar um grupo com.acme.app1. Esses grupos agora parecem uma complexidade desnecessária, mas projetos gigantes não existiriam se não fosse por toda essa organização. Em seguida, a gente utiliza esse parâmetro Artifact ID para informar para o nosso plugin o nome do nosso projeto. Então, ele pode ser, sei lá, Facebook, um novo projeto Facebook, ou então CRUD, ou então Sistema de Gerenciamento da Escola, enfim. É aqui onde a gente dá um ID para o nosso projeto, né? No final, a gente está falando aqui o tipo de artefato que a gente está gerando. No nosso caso, é uma web app. E também a gente fala que a gente não quer um modo interativo, ou seja, a gente quer usar esse comando e quer que ele gere tudo, sem ficar perguntando um montão de coisa pra gente, né? Vamos rodar agora esse comandinho, né? Eu já deixei meu comando pronto aqui para facilitar. Vou copiar ele. Vou parar o Audiofly. Subir, sobe. Ok. Então estou usando aquele comando, né? Como eu falei aqui, eu estou dando um grupo ID. No meu caso, o grupo ID é olá.org.jugvale.olá.web. A org é uma convenção, né, de organização. Ok? Estou dando um artifact ID, não sei se dá para ver aqui no cantinho, mas é olá mundo web. E os outros parâmetros já foram explicados anteriormente.
Apertando Enter, né? O Maven ele requer um pouquinho aí de memória e como minha máquina, como eu falei, está um lixo no momento, vai levar um tempinho para gerar, mas isso em uma máquina boa deveria ser algo próximo de instantâneo, né? Outra coisa que assusta no Maven é esse monte de log que ele gera. Os iniciantes, principalmente quando eu comecei com o Maven, eu ficava aqui perdido nesse monte de coisa que ele escreve na tela. Enfim, a gente pode ver, a gente teve um sucesso então na geração do nosso arquivo. E aqui estão os parâmetros dele. O grupo, como a gente configurou, né? Pode ver que ele gera o pacote baseado no grupo, né? O pacote onde vai ficar nossas classes Java. E a gente tem aqui o ID do nosso projeto, né? Ele chama de artefato, mas é o nosso projeto Maven. E o mais legal, ele informa também onde está no disco a nossa aplicação. Então, se a gente dá um ls aqui, a gente pode ver que já foi criado a nossa aplicaçãozinha. Vamos dar um pulo nela. Como eu disse, o Maven ele padroniza projetos, né? Então aqui está uma estrutura que a gente vai ver se repetir em muitos dos projetos. O ponto.xml ele sempre fica na raiz do seu projeto e ele contém um monte de informações para o Maven. Não vem agora ao caso falar sobre o ponto.xml, mas eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui com o meu amigo Vim, né? Não tem nada de muito aqui. A única coisa foi que através dessa diretiva dependence ele adicionou para a gente uma biblioteca de teste. Todos aqueles parâmetros que a gente informou lá na criação do archetype estão aqui. Ok, isso é assunto para outra apresentação. Então vamos voltar para a nossa aplicaçãozinha. Outra coisa que a gente pode notar também é que o Maven já gerou para a gente o index.xml e o web.xml. O web.xml é um descritor, né, que era, veja bem, muito utilizado para realizar um mapeamento de classes Java. Né? Então você programa uma classezinha Java, escreve o código e daí você tem que mapear ela para URLs. Antigamente a gente vinha aqui no web.xml e ficava mapeando aqui. Hoje a gente não precisa mais de nada disso. Né? Na próxima apresentação aí eu vou criar um servlet e esse servlet vocês vão ver que o mapeamento ele é através de anotações, né? Enfim, e o index.jsp é o arquivo que é chamado quando a gente acessa a nossa aplicação automaticamente, né? O index da aplicação, o índice. E nesse caso aqui ele já gerou pra gente o index com um olá mundozinho, né? É um HTMLzinho com um olá mundozinho, nada demais. Enfim, vamos voltar para a apresentação. Agora que a gente já tem a aplicação pronta, a gente pode construir ela. Construir a aplicação é pegar todo o código Java que você criou e criar um arquivo para ser instalado no JBoss. Né? Daqui a pouco a gente fala mais desse processo de instalação no JBoss. Mas por enquanto, o que a gente vai fazer é voltar lá para a linha de comando e chamar mvn package, mvn empacote. Ele vai começar o processo de empacotamento, né? Esse processo aqui ele só vai empacotar, não vai fazer mais nada, mas como eu falei, a ferramenta Maven ela é muito versátil, né? Então a gente poderia utilizar esse processo aqui para já empacotar e já instalar no JBoss, né? Você pode ver, ele gerou aqui o nosso arquivo empacotado lá na pasta, no diretório target. O pessoal de Linux não gosta que fala pasta, eles têm uma briga com o pessoal de Windows. Pasta é coisa do Windows. Linux a gente fala diretórios. Enfim, podemos ver nosso war aqui. Agora vamos voltar lá à apresentação novamente. Né? Com esse arquivinho gerado, a gente vai iniciar o processo de deploy. O deploy, vocês devem ouvir falar muito no mundo Java, é o ato de você implantar uma aplicação em um servidor de aplicação. O deploy é o que faz a aplicação ficar disponível em um dado ambiente. Né? Então, depois que o desenvolvedor termina, a gente tem iniciado o processo de deploy. O que para o desenvolvedor é trivial, né?
para a empresa, né, alguma grande empresa, é um processo muito delicado, que é a partir do processo de deploy que o seu código começa a valer algo para alguém. Então, a gente faz o deploy dentro do JBoss, e no nosso caso a gente vai fazer algo bem simples, mas em grandes empresas ele é algo que exige de um certo cuidado. Inclusive, existem equipes especialistas em deploy, né? No mundo Java, no mundo Java Web, a gente faz o deploy de aplicações com extensões do tipo war, year e jar, que não querem dizer guerra, ouvido e jarro. War quer dizer Web Archive, é onde a gente coloca arquivos web comuns como JSP, Servlets, Web Service REST e um Web Service do tipo SOAP. Não vamos falar de nada disso hoje, mas é importante citar que não é só simplesmente coisinhas web que vão no ar, vão coisas mais complexas. Inclusive na nova versão do Java EE é possível colocar EJBs dentro do ar. Só que EJB é um assunto tão complexo que livros inteiros com mais de centenas de páginas foram escritos só para falar de EJB. Hoje a gente não vai falar deles, para nossa alegria. Hoje a gente vai falar mais mesmo de um simples Hello World. Outro tipo de deployment possível é o EAR, ou EAR. Um EAR significa Enterprise Archive. Um EAR é composto de jar e war. Um EAR ele já é algo mais sofisticado do que um simples war, porque ele pode conter diversas classes Java e também projetos web. E é possível controlar como essas classes se relacionam dentro do EAR, o chamado class load. Ok, também não é escopo para hoje, a gente pode voltar futuramente, ou posso ir no blog post desse vídeo e colocar lá um exemplinho de EAR, mas não é algo para hoje. E por fim a gente tem o tipo jar, nele a gente coloca EJBs e classes de domínio, são classes que representam a sua regra de negócio, né? Também iremos falar numa oportunidade futuro. A nossa aplicação, conforme eu já falei, é do tipo war e ela só contém um arquivinho de Hello World, nada mais do que isso, certo? Como a gente faz o deploy então no Audifly? No nosso caso a gente vai simplesmente copiar o arquivinho gerado pelo nosso Maven lá dentro da pasta de deploy do Audifly. Mas é importante deixar claro que, como eu já falei, o deploy é um processo que às vezes tem que ser feito de forma cautelosa, não para nós que estamos desenvolvendo, mas para o pessoal de infraestrutura. Então é importante deixar claro que o Audifly tem um monte de ferramenta para deploy. Entre elas a gente tem uma ferramenta de linha de comando chamada CLI, que é muito útil. Talvez eu coloque um link lá no blog se eu me lembrar. E a mais legal é o console web. O console web ele permite monitorar um pouco o JBoss e também ver diversas propriedades e também realizar deploy, seja para um servidor só no modo standalone ou para um grupo de servidores no modo domain. No nosso caso, a gente tem um diretório chamado deployment, que fica lá em standalone, deployments. Esse diretório, o JBoss fica escaneando de tempos em tempos, inclusive isso é configurável, que quando a gente cola algo lá ou atualiza um arquivo lá, o JBoss ele toma a ação de ler esse arquivo e implantar no próprio JBoss, nele próprio, caso seja alvo de implantação, né? Ou seja, se você copiar um simples txt lá, o JBoss não vai fazer nada, mas se você copiar um OR, um jar ou um EAR, o JBoss vai implantar ou vai tentar implantar dentro dele para fazer uma aplicação ficar disponível. Enfim, vamos realizar o deploy aqui então, né? Primeiramente, obviamente, a gente tem que inicializar o JBoss. Não adianta realizar o deploy com o JBoss parado, né? Então, deixa eu inicializar de novo. Deixa eu ver se colocar o Java Home. Tudo aqui no meu histórico, não preciso nem. Ops, ok. Eu tenho que subir um diretório para rodar isso daqui. Vamos ver se o JBoss já inicializou. O JBoss já foi inicializado, conforme a gente pode ver aqui. Subir um diretório.
e vamos rodar aqui o nosso CP. Já copiamos. O JBoss já detectou, o JBoss já instalou. Um detalhe aí para as pessoas que são um pouco mais veteranas no mundo Java, né? Quem está fazendo o deploy com a nossa aplicação é o Undertal. É um novo projeto da comunidade JBoss. Né? Esse projeto ele é um servidor web Java que vai lá dentro do JBoss. Antigamente a gente utilizava o Tomcat, mas agora a gente tem um servidor web escrito do zero pela equipe JBoss, que é o Undertal. Ok, nossa aplicação foi deployada, né? E ela está disponível nesse contexto, de acordo com esse log aqui. Vamos ver se é verdade. O primeiro acesso a toda a aplicação Java é sempre lento, porque o JBoss, né, o servidor da aplicação, ele compila as coisas. Então os acessos posteriores eles são imediatos, né? Então o Java ele é compilado e interpretado, né? Ele primeiramente você compila para bytecode, depois você interpreta os bytecodes. Ok, está lá a nossa aplicação no ar, um simples Hello World, nada demais. Mas já cumprimos nossa missão de criar uma aplicação simples e realizar o deploy dela no JBoss. Eu estou em linha de comando, não estou numa IDE. E o que eu vou mostrar agora é simplesmente um redeploy no servidor da aplicação. Aqui eu deixei no slide aqui para a gente conferir se foi realizado o deploy ou não. Você pode ver ali que o JBoss registra lá nos logs ou no console quando a aplicação foi instalada, né? E se ela está disponível. Claro que se houver algum erro, o JBoss vai acusar aí também. Então às vezes você pode subir uma aplicação que pede um recurso que o JBoss não tem ou tenta carregar uma classe que não tem no JBoss, daí você vai ver um erro aqui no log. Ok, agora o que a gente vai fazer, caso você queira desenvolver utilizando esse projetinho, né, o archetype, a gente vai editar um arquivinho para realizar o redeploy. Então a gente vai entrar aqui dentro de Olá Mundo, deixa eu acessar lá o nosso index e eu vou mudar aqui de Hello World para... Ops, não sabe digitar. Mudei ele para Olá Mundo. E, conforme eu disse, a gente está num ambiente aqui meio não tão fácil de utilizar, né? Linha de comando, então eu vou ter que realizar o build novamente. Se tivesse no IDE aqui não era necessário. Notem que agora eu estou usando o clean, né? Quer dizer que eu estou pedindo para o Maven apagar os restos do build anterior, né? E em seguida eu pedi para ele realizar um empacotamento. Ok, build success. Vamos realizar o redeploy da aplicação, né? Vamos subir um diretório. Subir um diretório aqui, vamos pegar aquele CP no meu histórico. Realizar o redeploy. Vamos lá no JBoss para ver o que ele está fazendo. Ok, o JBoss pegou, desregistrou nossa aplicação anterior, né? E registrou ela novamente com o novo deployment. Então, batendo lá no contexto dela, a gente deve ter algo atualizado. Ok, Olá Mundo com problema de encoding para variar. Isso daí era facilmente corrigido configurando o encoding da aplicação. Eu não deveria ter utilizado um acento, mas enfim. Ok, vamos voltar à apresentação. Conclusão, então, o Maven é uma ótima ferramenta de build. O AudioFly permite instalação e execução de aplicações Java. Só que a gente pode notar aqui que foi tudo um pouco difícil. Usamos linha de comando, aprendemos um monte de coisa novas, mas é importante frisar que isso fica muito mais fácil com uma IDE. E é isso que a gente vai tentar fazer em próximos vídeos. Vamos evoluir para uma IDE, vamos evoluir de Hello Worlds para aplicações mais complexas, se tudo der certo. É isso, né? O próximo vídeo a gente vai tentar desenvolver um Servlet, vamos importar esse projetinho já gerado, vamos colocar dentro do lado uma IDE. Eu espero que seja o Eclipse ou o JBoss Developer Studio, né? E lá a gente vai criar um Servlet bem simplesinho para fazer Hello World. Então espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, é só me falar. Obrigado!